Qual foi o pior dia da sua vida? Depois de uma certa idade, a gente acumula uma série de dias ruins que ficam na memória, que são marcantes de um jeito negativo. E às vezes, do nada, a gente lembra de um desses ocorridos e a gente tem duas opções: se entristecer pelo que aconteceu ou tentar tirar alguma lição daquilo. Claro que eu não estou falando aqui de dias de velório ou algo assim. Estou falando de experiências um pouco menos drásticas. E o que eu vou compartilhar hoje aconteceu no Natal, alguns anos atrás. E no meu processo de dependência química e de vício, abuso de drogas, foi um dia que ficou na lembrança, porque foi um divisor de águas. Então, era um dia de Natal, 24 de dezembro. Acordei em uma ressaca daquelas colossais, assim, que faz você pensar como é que você tá vivo. Levantei e fiz o que eu fazia, já saí da cama bebendo o que tinha sobrado da noite anterior. Geralmente ficavam uns goles de cerveja ou ficava o resto de uma garrafa de conhaque, alguma coisa assim. E eu já levantei mamando a bebida e acendendo um cigarro e começando o dia. E eu lembro que eu sentei no escritório. Nessa época eu ainda não tinha chegado no total fundo do poço, ainda tinha um teto para morar. Enfim, comecei, não vi que não ia conseguir escrever mesmo, abandonei o material e fui para a rua. A minha ideia era só ir para a rua, ir até o mercado, comprar umas coisas que precisava comprar para janta e voltar para casa. Essa era a minha única ideia. Mas no caminho até o mercado, eu já esbarrei com um cara que era pedinte, era morador de rua e a gente já tinha conversado várias vezes. Ele já me abordou ali na rua mesmo, naquele exato momento, e ele falou que ele queria calibrar as nareba. E daí a gente foi até o ponto, comprou o que precisava comprar, a gente saiu do ponto de compra da substância e a gente foi até uma distribuidora. E a gente começou a beber, começou a cafungar. Eu até esqueci de ir no mercado. Quando eu me dei conta, já tinha passado, sei lá, 2, 3 horas, não sei, não me lembro ao certo. Mas daí que eu me dei conta que eu precisava ir no mercado. Aí fui no mercado naquele jeito, estralado, tentando lembrar o que eu precisava comprar, tentando voltar à realidade, mas sem conseguir, muito maluco mesmo. Comprei o que eu vi, voltei e beleza. A gente ia fazer um jantar para reunir uns amigos naquele dia. A ideia era essa. A ideia era fazer um jantar. Só que quando eu cheguei, eu já estava travado. Eu já estava completamente sem a mínima vontade de comer, né? É um dos efeitos da farinha que não engorda é justamente esse, né? Você perde a fome, você perde o sono e você só quer saber de beber, fumar e cafungar mais. A gente até conseguiu fazer uma suposta ceia, até tinha comida na mesa, era uma mesa de mármore grandona assim, mas no final das contas aquela comida só ficou ali gelando em cima da mesa. O que eu posso falar? Nevou muito naquela mesa, deu quase que uma avalanche de neve nela. E a comida foi posta de lado para ela poder virar um espaço dedicado ao ato da cafungagem. O que eu me lembro é que ninguém comeu, obviamente, todo mundo estava muito drogado, estava todo mundo muito louco, só querendo saber de beber e de cheirar e de fumar e de ficar doidão. Resumidamente, naquela noite tinha alguns moradores de rua, pedintes, etc. na casa, umas pessoas com alguns tipos de trabalhos questionáveis e eu, que naquele exato momento o que me veio à mente foi que eu tinha me tornado um escritor de verdade.
porque eu vivia o submundo, porque eu vivia a vida de rockstar, porque a minha vida se resumia a consumir as coisas e viver uma vida completamente responsável. Eu lembro que esse foi o pensamento que bateu, que eu tinha me tornado um escritor de verdade, porque eu vivia como um artista tinha que viver. Mas o que deixa essa história mais marcante não é nem esse abuso das drogas, não é nem descartar o Natal, não é nem a comida ter sido jogada de lado e ficado lá à toa e a mesa ter virado uma outra coisa que não para refeição, mas sim eu me lembro que perto da meia-noite eu recebi uma ligação de um amigo meu melhor amigo, e a gente tem uma relação aí de 15, 16 anos, por aí. E eu me lembro que eu já tava um tempo sem falar com ele, porque eu já tava muito doidão e as ideias não batiam mais. Por mais que a gente tenha curtido a adolescência, um pedaço da vida de começo da vida adulta juntos, curtindo e aproveitando algumas paradas, eu tava num ponto que já não era mais curtição, era um ponto completamente de vício absoluto, né? Era um ponto de estar completamente perdido. E a gente já não tava mais falando, eu já não respondia mais as mensagens dele, já não ligava mais pra ele, e a gente tava completamente distantes. Mas eu lembro que ele ainda tentou nessa noite de Natal. Eu lembro que uma hora eu tava com o celular na mão pra fazer outra coisa que não era ligar pra ninguém. Tava só servindo como uma mesa pra mais substâncias ali. E eu vi que o celular tava tocando, que era uma ligação dele, e eu ignorei. E quando eu ignorei a ligação dele, eu olhei pro lado e eu vi aquele caos, eu vi aquelas drogas pra tudo quanto é lado, aquelas bebidas, aqueles loucos, e eu mais louco que os loucos também. E foi ali que eu cheguei na conclusão de que realmente eu tinha me tornado um viciado total, eu tinha me tornado um nóia mesmo. E todo o meu círculo social se resumia a pessoas que eram como eu, que só viviam em função das substâncias, só viviam em função de prazeres rápidos, imediatos e não tinham responsabilidade com nada. Então foi um momento que marcou, porque a ligação dele me fez pensar no passado, ao mesmo tempo que o meu presente me mostrava uma realidade completamente diferente daquilo que a gente tinha vivido, daquilo que eu era, daquilo que eu sonhava em ser alguns anos antes. E eu vi que eu só tinha me tornado um viciado inútil e completamente perdido no mundo e não sabia mais o que eu era de fato. E pensando que aquilo sim era a vida de escritor, aquilo sim era uma vida de artista e que aquilo era o que eu era, que aquele era o ponto que eu tinha que chegar mesmo. Então a ligação dele fez justamente ligar esse divisor de águas entre o consumo até então abusivo, mas não completamente destrutivo, e a outra realidade de um consumo que já não tinha mais nenhum controle, de uma vida que já não tinha mais nenhum sentido. E esse foi um dos piores dias da minha vida, porque foi ali que eu descobri que eu tinha me tornado um dependente de fato, um nóia, um viciado, um responsável, um perdido. E por isso que eu acho que me marcou tanto, porque eu lembro que eu sofri por conta de não estar mais conversando com ele, por conta de ter me tornado outra pessoa, por conta de ter virado uma coisa que eu nunca tinha planejado de fato me tornar. E vi que tudo tinha fugido do controle e que eu não me encaixava mais no meio normal, eu não me encaixava mais nos locais tradicionais, eu tava no submundo mesmo. E era só o submundo para conseguir manter o meu ritmo e aceitar as coisas que eu fazia, aceitar minhas escolhas ou a falta delas e aceitar aquela loucura toda. Então, é isso. Esse foi o pior Natal da minha vida e um dos piores dias da minha vida também. E foi o momento que eu enxerguei o buraco que eu tava cavando. Mas mesmo assim eu continuei cavando. E hoje, olhando em retrospecto, eu tiro uma lição de
aprendizado mesmo de vida, assim, de não querer nunca mais chegar nesse tipo de situação outra vez na vida. E também de pensar no valor da amizade. Felizmente a gente conseguiu retomar o nosso contato depois que eu voltei a ser sóbrio. E a gente continua aí com esse vínculo vivo, apesar dos pesares. E é isso que eu tinha para passar sobre essa história. E fica de tarefa de casa para você pensar em qual foi o dia que te marcou de um jeito ruim, mas que você pode tirar um aprendizado disso agora que a tempestade passou. E até a próxima. Valeu!